acho que a coisa mais interessante que a gente faz quando a gente aluga carro e tá em dúvida entre duas categorias é sempre pegar a categoria mais barata. Porque muitas vezes o carro que a gente escolhe não está disponível e aí automaticamente a própria locadora já vai fazer o upgrade e você não paga mais nada por isso. Foi o que aconteceu conosco. Bora continuar o nosso glossário do carro alugado? Para quem tá chegando por aqui agora, há alguns dias atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal onde eu explicava alguns termos comuns em aluguéis de carro nas viagens, que podem aí gerar confusão para quem tá alugando. Então lá a gente falou de LDW, de CDW, de PAI e vários outros termos que costumam aparecer na hora de alugar. Se você tá aí no processo de alugar um carro para sua viagem e não viu esse vídeo ainda, eu recomendo que você assista, o link vai ficar na descrição bem aqui embaixo. Pois bem, hoje é dia de continuar nesse papo e trazer mais alguns termos que podem confundir quem está alugando pela primeira vez ou mesmo quem já alugou antes, mas não tem muita familiaridade com o tema. Então, bora falar de caução, de condutor adicional, de cross-border, taxa de localização premium e mais algumas palavras que você precisa conhecer para fazer uma viagem de carro sem perrengue. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Vamos começar falando de caução? Esse termo é bastante comum e, em se tratando de viagens, ele pode aparecer não só no aluguel do carro, mas também na hora que a gente reserva uma hospedagem. E o depósito caução, ele nada mais é do que uma garantia. É um valor que geralmente vai ser bloqueado no cartão de crédito temporariamente, que pode ser usado pela locadora para cobrir despesas adicionais e inesperadas, como no caso de dano ao carro, por exemplo. Se quando você devolver o carro tiver tudo em ordem, tudo certinho, aí essa quantia de caução é integralmente devolvida. O valor desse depósito de garantia pode variar de locadora para locadora e também vai depender, na maior parte das vezes, da categoria do carro que você está alugando. E é muito importante ter atenção na hora de reservar para saber direitinho qual é o valor no caso do seu aluguel. Isso porque na hora que você for pagar pelo aluguel usando o seu cartão de crédito, você precisa lembrar que o limite do seu cartão ele vai precisar cobrir o valor real do aluguel mais o que você vai precisar deixar de caução. No retorno, aí eles desbloqueiam ou estornam essa quantia, mas a gente sabe que esse desbloqueio pode demorar um tempinho. E enquanto isso, é normal que o limite do cartão continue reduzido por esse valor que foi bloqueado. Então, se você tem um limite que não é muito alto e não está prevendo essa despesa, isso pode acabar complicando os seus planos assim para o resto da viagem. Então, muita atenção nessa hora. Ah, e aqui uma coisa importante. Lembra que eu falei lá no outro vídeo sobre seguro total com isenção de franquia? Então, nesses casos, quando você aluga um carro e contrata uma cobertura com isenção total da franquia, aí geralmente você não vai precisar deixar caução. Lembrando que esse é o habitual, mas é sempre importante checar direitinho no contrato. Agora, condutor adicional. Esse é mais um termo que parece fácil, mas que tem detalhes importantes sobre condutor adicional que muita gente não sabe. Bom, em primeiro lugar, o que é o condutor adicional? Condutor adicional é aquela pessoa que, além do locatário principal, também vai estar autorizada pela locadora a dirigir o carro e assegurada pelas coberturas contratadas. Então, se você está viajando com outras pessoas que têm carteira de motorista e PID, se for uma viagem internacional, e se vocês vão fazer trajetos longos durante a viagem, pode ser uma boa ideia dividir essa direção para não ficar muito puxado para um motorista só. E sim, isso precisa ser acordado previamente com a locadora, você não deve simplesmente entregar o carro para uma outra pessoa cujo nome não esteja em contrato, porque primeiro, que isso é descumprir o contrato, e segundo, que se acontecer algum acidente com o carro e o motorista no momento do acidente não for o locatário principal
ou não tiver listado como condutor adicional no contrato, as coberturas deixam de ter validade. Aqui uma observação rápida. Eu falei da PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, e é um documento que pode ser exigido quando a gente dirige em outros países. Eu já tenho 3 vídeos aqui no canal sobre a PID, então se você ainda não conhece esse documento ou se você tem dúvidas sobre ele, vale a pena assistir. Os links vão ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Um pulo do gato esperto aqui é o seguinte: algumas locadoras não cobram taxa extra quando o condutor adicional é um cônjuge. E aí muita gente, não sabendo disso, na hora da reserva, vai lá online, adiciona o condutor adicional e aí acaba pagando a mais por isso. Já aconteceu com a gente e no dia de retirar o carro, a funcionária da locadora foi super honesta e avisou: olha, eu vou tirar aqui o condutor adicional porque quando é cônjuge não precisa. Mas se ela não tivesse falado nada, a gente pagaria um valor mais alto desnecessariamente. Então, antes de fechar, vale a pena pesquisar pelas condições da locadora que você escolheu sobre condutor adicional para entender se no seu caso é realmente necessário contratar ou não. Passe de portagem ou passe de pedágio. Essa é fácil, mas também precisa de atenção. Aqui a gente está falando daquelas tags de pedágio, iguais às que a gente usa por aqui para passar pelas cancelas automáticas sem precisar pagar em dinheiro. Ter tag é maravilhoso, é um baita adianto, principalmente em viagem, quando tudo que a gente não quer é perder tempo em fila para pagar pedágio, além daquela chateação de ficar contando dinheiro, moedinha no carro e tal. Então, aqui em casa, sempre que possível e necessário, a gente inclui o passe de pedágio no aluguel. Mas veja bem, aqui eu fiz questão de frisar a palavra necessário, porque embora pareça sempre uma super mão na roda, em alguns casos o passe simplesmente não é necessário porque você não vai passar por pedágios no seu trajeto. Ou se vai passar em um pedágio. Então, para não gastar dinheiro à toa, você precisa avaliar direitinho antes, pesquisar as rotas que você vai fazer, pesquisar se você vai passar por pedágios nesses caminhos, para entender se esse extra é de fato importante para o seu caso. Na última viagem de carro pela Europa que a gente fez, por exemplo, a gente passou por Alemanha, Liechtenstein, Áustria, França e Luxemburgo e a gente não pegou nenhum pedágio nessa viagem. Se tivesse viajado sem pesquisar antes, possivelmente a gente teria alugado a tag e teria sido dinheiro jogado fora. Outra coisa importante sobre o passe de pedágio é entender exatamente como isso vai ser cobrado pela empresa que está alugando o carro para você. Em algumas locadoras, você vai pagar uma diária pelo passe independentemente do uso. Em outras, aí você paga só a diária nos dias que você de fato usar o serviço, ou seja, em dias que você passar por pedágios. E além disso, e aí é o mais convencional, além dessas diárias, você também vai pagar o valor do pedágio em si. Ou seja, a diária ela não inclui o valor do pedágio, ela diz respeito só ao aluguel da tag que vai te permitir passar nas cancelas automáticas. O valor do pedágio ainda vai ser cobrado por fora. A gente já vai continuar esse papo, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante para o canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de você contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos, os seus familiares. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto! Retomando o nosso papo, taxa de combustível pré-pago. Essa é bem fácil de entender. É uma oferta que as locadoras fazem no momento da retirada do carro para que você possa, ao final do aluguel, devolver esse carro com o tanque vazio. Sempre que você pega um carro alugado, é de praxe que o tanque esteja cheio. E, teoricamente, você deveria devolver esse carro do mesmo jeito que você pegou, ou seja, com o tanque cheio. O que as locadoras fazem aqui é te cobrar um valor a mais para que você não tenha essa responsabilidade, esse compromisso de abastecer o carro antes de devolver. Esse é um serviço que pode ser interessante justamente por isso, porque ele vai te livrar dessa responsabilidade e aí principalmente se você vai devolver o carro logo antes de pegar um voo, que já é um dia mais tumultuado e tal, isso pode ser interessante. Mas por outro lado, na maior parte das vezes não sai barato. O mais comum é que as locadoras estipulem um valor dessa taxa cobrando
o valor médio de um tanque cheio, mais um extra por esse serviço. Mas, por mais incrível que possa parecer, o Kaká me lembrou que já aconteceu com a gente, da gente pagar uma taxa de combustível pré-pago mais em conta do que se a gente tivesse enchido o tanque no posto normal. Então, duas coisas importantes aqui. Primeiro viaje sabendo o valor médio do litro do combustível no seu destino para você poder fazer essa conta na hora de fechar ali o aluguel. Segundo, se a taxa de combustível pré-pago cobrada pela locadora for mais cara, aí cabe a você avaliar se você quer esse conforto, essa praticidade de não precisar se preocupar em abastecer o carro antes de entregar, pagando um valor mais alto por isso, ou se você prefere planejar bem o dia, de repente sair com antecedência, abastecer normalmente e economizar uma grana no aluguel. Outra taxa que você precisa conhecer, principalmente se você quiser fazer uma economia no aluguel do seu carro, é a taxa de localização premium. Essa, como o próprio nome já adianta, é uma taxa cobrada quando você vai alugar o seu carro em algumas lojas específicas daquela locadora. Então, geralmente em lojas que têm o horário de funcionamento estendido ou cuja localização seja mais procurada. Simplificando, essa taxa ela geralmente costuma ser cobrada por algumas locadoras se você vai retirar ou devolver o seu carro nas lojas dos aeroportos ou estações de trem. É geralmente por onde a maioria dos viajantes chega, onde a maior parte deles vai buscar o aluguel do carro e aí eles cobram um valor de localização premium nesses aluguéis. Muita gente não se atenta para isso, porque geralmente essa taxa entra só lá no total do aluguel, junto com os impostos, então tem gente que bate o olho ali e não se liga na razão dessa taxa e nem ao fato de que se escolhesse pegar esse carro em uma outra loja, em outra localidade, poderia não precisar pagar esse valor. Na nossa última viagem aconteceu isso. Eu estava hospedada do lado da estação central de Frankfurt de trem. A locadora que a gente decidiu alugar tinha a loja nessa estação central. Eu poderia ter pego o meu carro lá e teria sido muito mais prático. Acontece que a taxa de localização premium para pegar o carro naquela loja era de mais de R$1.000. Quando eu me dei conta disso, eu acabei decidindo pegar o carro numa outra loja, numa loja mais afastada. A gente pegou um táxi para ir do hotel até a loja pegar o carro, mas eu nem preciso dizer que o táxi saiu muito mais barato do que a taxa de localização premium, né? Então, muita atenção na hora da reserva. Se você vê lá que tem uma taxa de localização premium e se o valor for muito alto, talvez seja interessante avaliar a possibilidade de fazer como a gente fez e pegar esse carro numa outra loja onde não exista essa taxa. Pra gente valeu bastante a pena. Mais uma taxa que pega muita gente de surpresa é a taxa de retorno, que também é comumente chamada de One Way. Essa é uma taxa bastante comum que as locadoras costumam cobrar quando o local de devolução do carro é diferente do local de retirada. Um exemplo, na viagem que a gente fez de carro pela França, a gente pegou o carro em Paris e foi descendo, passando pela Borgonha, depois pelas cidadezinhas da Provence, até chegar na Côte d'Azur para devolver esse carro em Nice. Nesse caso, a gente precisou pagar a taxa de retorno porque a gente pegou em Paris e devolveu em Nice. Para fugir dessa taxa, obrigatoriamente, você precisa devolver o carro na mesma cidade que você pegou. E aí, essa é uma questão que precisa ser avaliada na hora que você está montando o roteiro. Pra gente, nessa viagem da França, no desenho de viagem que a gente fez, não fazia o menor sentido voltar até Paris só para devolver o carro. Então a gente sabia desde o começo que ia precisar pagar a taxa e que o aluguel ficaria mais caro por isso. A mesma coisa rolou na África do Sul, a gente alugou em Porto Elizabeth e aí devolveu o carro na Cidade do Cabo, porque esse era o roteiro que mais fazia sentido pra gente. Em outros casos, quando dá, a gente opta por fazer viagens de carro circulares, ou seja, que começam e terminam no mesmo lugar. E assim a gente evita pagar essa taxa que na maior parte das vezes é meio carinha. Foi o que a gente fez, por exemplo, no Canadá. A gente começou e alugou o nosso carro em Toronto e aí fez um roteiro circular passando por Ottawa, por Quebec, por Montreal, Mont-Tremblant e também Niagara Falls, para só então voltar para Toronto, devolver o carro e terminar essa viagem. O importante é você saber que essa taxa existe para na hora de você desenhar o seu roteiro você já contar com esse gasto extra que você pode vir a ter se você decidir fazer uma viagem que vai começar e terminar em lugares diferentes. E já finalizando o nosso vídeo, vem a cobertura internacional ou taxa cross-border. Essa é uma taxa que algumas locadoras cobram sempre que você vai fazer uma viagem de carro que vai cruzar fronteiras. Então, se você aluga um carro na Alemanha e vai cruzar para a França, como a gente fez, por exemplo, você precisa comunicar isso à locadora e algumas delas podem cobrar um valor extra por isso.
Isso é importante porque se você tem um incidente na estrada num outro país, é justamente essa cobertura internacional que vai garantir que a cobertura que você contratou para o seu aluguel seja estendida a esse outro território. Como eu já falei algumas vezes em outros vídeos, na nossa última viagem a gente teve um pequeno incidente numa estrada da França, entre Colmar e Estrasburgo, e o nosso aluguel tinha sido feito na Alemanha. A gente tinha cobertura total com isenção de franquia e tinha pago também essa taxa, essa cobertura internacional. Foi isso que garantiu que, apesar de ter danificado o carro, a gente não tivesse nenhum prejuízo financeiro. O dano nem foi muito grande, mas se a gente tivesse que arcar com a despesa desse conserto, certamente a gente teria desembolsado um valor muito acima do que a gente pagou pelas coberturas. E se a gente não tivesse comunicado a nossa intenção de dirigir em outros países e não tivesse pagado essa tal taxa, o seguro não teria sido válido naquela situação. Então não vale a pena dar bobeira com isso. Se existe uma pequena chance, mesmo que não seja o seu plano original de roteiro, de você fazer, sei lá, uma mudança e acabar dando uma esticadinha num país vizinho, avisa a locadora no momento da retirada do carro e aí verifica se existe alguma taxa adicional para isso. E é isso, como eu falei no último vídeo, eu aproveito para falar aqui também, informação é sempre a melhor ferramenta para fugir de perrengue. Então agora você já sabe o que significam esses termos mais comuns, mas mesmo assim, antes de fechar o aluguel, gasta um tempinho para ler os termos e as condições, para entender as coberturas, as exclusões, saber exatamente o que você está contratando, porque às vezes a gente sabe que as locadoras podem mudar algumas definições em contrato, além de estabelecerem cláusulas de exclusões que você nem imagina. Se você não viu o outro vídeo, eu falei mais sobre isso lá, eu contei inclusive 2 situações que aconteceram com a gente assim, de coisas que a gente nem imaginava sobre o aluguel e só descobriu lendo os termos. Eu vou ficando por aqui, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, se tem algum termo que apareceu aí no seu aluguel e você não tá entendendo muito bem, manda uma mensagem aqui nos comentários que eu tô sempre de olho por lá tentando ajudar. Na semana que vem eu tô de volta, então um beijo e até a próxima!